Você já sentiu que ninguém enxerga o seu valor? Já experimentou aquela dor de ser ignorado pela própria família, de estar presente, mas invisível, de ter suas capacidades questionadas por aqueles que deveriam ser os primeiros a acreditar em você? Hoje vamos mergulhar numa história que combina rejeição familiar, humilhação pública e uma reviravolta tão impressionante que mudou o destino de uma nação inteira. E o que você vai descobrir nas próximas palavras vai muito além de uma simples narrativa antiga, porque arqueólogos, historiadores e especialistas em cultura do Oriente Próximo têm revelado detalhes fascinantes que transformam completamente nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu naquele vale, onde um jovem pastor enfrentou um gigante. Imagine por um momento a região de Belém, localizada a aproximadamente 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, numa área que hoje conhecemos como Cisjordânia. Estamos falando de aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, numa época onde a estrutura familiar determinava absolutamente tudo na vida de uma pessoa. Antropólogos culturais explicam que nas sociedades patriarcais do Antigo Oriente Próximo, a ordem de nascimento não era apenas uma questão de cronologia, mas definia herança, autoridade, respeito e até mesmo a identidade social de um indivíduo. O primogênito recebia porção dobrada da herança, segundo documentos legais da época descobertos em escavações arqueológicas na Mesopotâmia. Os filhos mais velhos tinham precedência em todas as decisões familiares, enquanto os mais novos eram frequentemente relegados às tarefas consideradas menos importantes. E é exatamente nesse contexto que encontramos Davi, cujo nome vem do hebraico David, que significa amado ou querido. A ironia aqui é profunda, porque embora seu nome carregasse esse significado de afeto, a realidade que ele vivenciava era de absoluta indiferença. Jessé, seu pai, tinha 8 filhos, e Davi era o caçula. Para entendermos a dimensão dessa posição, precisamos saber que naquela época as pessoas organizavam suas vidas inteiras ao redor da hierarquia familiar. Historiadores explicam que em famílias numerosas do período do Ferro, que é como arqueólogos chamam essa era entre 1200 e 550 a.C., os filhos mais novos frequentemente eram vistos como reservas, quase como seguros caso algo acontecesse com os mais velhos. Mas aqui vem algo que muda tudo. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé para ungir um novo rei, uma cena extraordinária se desenrolou. O texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 16, revela um detalhe que muitos passam despercebido. Jessé nem sequer chamou Davi para estar presente. Pense nisso. Um profeta respeitado em toda a nação chega à sua casa especificamente para escolher um dos seus filhos, e você não considera nem por um momento que o caçula possa ser uma opção. Especialistas em dinâmica familiar do mundo antigo explicam que isso não era apenas descuido, era uma declaração social clara. Este filho não tem o perfil para a liderança. Para aquela sociedade, isso era completamente lógico, porque eles viviam em um contexto onde força física, experiência de batalha e presença imponente eram os critérios para a realeza. E onde estava Davi? No campo, pastoreando ovelhas. Agora precisamos desmistificar a ideia romântica que temos sobre pastoreio. Arqueólogos que estudaram assentamentos da Idade do Ferro em Judá descobriram que pastorear não era uma ocupação tranquila e bucólica. Era trabalho árduo, perigoso e socialmente desvalorizado. Documentos da época confirmam que pastores eram frequentemente vistos como classe inferior, vivendo isolados das cidades, enfrentando predadores como leões e ursos que ainda habitavam aquela região, conforme registros zoológicos históricos comprovam.
A distância entre os campos de pastagem e Belém podia variar entre 5 e 15 quilômetros, uma jornada que na época levaria entre 2 e 4 horas a pé em terreno acidentado. Mas aqui está o que mais impressiona quando conectamos a verdade espiritual com as descobertas históricas. Aquilo que a sociedade via como isolamento e humilhação, Deus estava usando como escola de formação. Enquanto os irmãos de Davi estavam no exército de Saul, aprendendo técnicas de guerra convencionais, Davi estava nos campos desenvolvendo algo que nenhum treinamento militar da época poderia ensinar: uma intimidade profunda com o Criador, habilidades de sobrevivência extraordinárias e uma coragem forjada em situações de vida ou morte. Especialistas em desenvolvimento de liderança que estudaram padrões bíblicos notam que Deus frequentemente escolhe os períodos de isolamento e aparente inutilidade como laboratórios onde prepara seus escolhidos. Agora, deixe-me te levar para o Vale de Elá, localizado a aproximadamente 25 quilômetros a sudoeste de Belém, na fronteira entre o território israelita e filisteu. Geólogos que estudaram a região explicam que esse vale era estrategicamente crucial, porque servia como corredor natural entre as planícies costeiras controladas pelos filisteus e as montanhas de Judá, onde Israel se estabelecera. Quando o exército filisteu acampou de um lado do vale e o exército israelita do outro, não era apenas uma batalha militar em jogo, era a própria sobrevivência de Israel como nação. E então surge Golias. O texto hebraico do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 4, diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Vamos entender essas medidas. Um côvado equivalia a aproximadamente 45 centímetros, a distância do cotovelo até a ponta do dedo médio. Isso significa que Golias tinha cerca de 2,90 metros de altura. Para colocar em perspectiva, antropólogos físicos explicam que a altura média de um homem adulto naquela região e época era de 1,60 m a 1,70 m. Golias era literalmente um gigante, provavelmente sofrendo de uma condição médica rara chamada gigantismo, causada por excesso de hormônio do crescimento, conforme médicos que estudaram descrições antigas sugerem. Mas não era apenas sua altura que intimidava. A descrição de sua armadura é fascinante quando analisada por especialistas em armamento antigo. O texto diz que ele usava uma cota de malha de bronze pesando 5.000 ciclos. Convertendo para medidas atuais, isso equivale a aproximadamente 57 quilos de bronze. Arqueólogos que estudaram tecnologia militar filisteia explicam que os filisteus tinham conhecimento avançado de metalurgia, herdado de suas origens no mar Egeu. A ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro, cerca de 7 quilos. Para comparação, uma lança comum da época pesava menos de 1 quilo. Engenheiros militares que analisaram essas especificações confirmam que apenas a força necessária para manejar essas armas estava além da capacidade de qualquer soldado comum. Durante 40 dias, Golias desafiou Israel 2 vezes ao dia, manhã e tarde. A palavra hebraica usada para desafiar é charaf, que carrega o sentido de insultar, reprovar e envergonhar publicamente. Não era apenas um convite para a batalha, era humilhação psicológica sistemática. Psicólogos militares que estudaram táticas de guerra antigas explicam que esse tipo de provocação constante era projetada para quebrar o moral do inimigo, criar divisão interna e forçar decisões desesperadas. E estava funcionando. O texto diz claramente que Saul e todo Israel estavam atemorizados. A palavra hebraica shatat significa estar prostrado de medo, paralisado de terror. E então Davi aparece no campo de batalha. Não como soldado, mas como menino de recados, levando comida para seus irmãos.
Aqui está outro detalhe que passa despercebido. A jornada de Belém até o vale de Elá levaria aproximadamente 6 a 7 horas caminhando, carregando provisões. Jessé enviou Davi com 10 queijos para o comandante e grãos torrados para os irmãos. Historiadores sociais explicam que essa era uma prática comum em guerras antigas, onde famílias enviavam suprimentos para seus membros no exército, já que logística militar organizada era limitada. Mas note a hierarquia. Davi não era considerado apto para lutar, apenas para servir. E o que acontece quando Davi ouve Golias desafiando Israel? O texto do versículo 26 registra suas palavras. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? A palavra incircunciso aqui não é apenas uma observação física, é uma declaração teológica profunda. No hebraico, Arel significava alguém fora da aliança com Deus, sem acesso à presença divina, sem a proteção do Altíssimo. Teólogos que estudaram a mentalidade da época explicam que para Davi não importava o tamanho de Golias ou sua armadura, porque ele estava enfrentando o Deus de Israel. E essa batalha já estava decidida antes mesmo de começar. Mas aqui vem a parte que geralmente é romantizada sem entendermos a profundidade real do momento. Quando Davi se voluntaria para lutar, seu irmão mais velho, Eliabe, explode em fúria. Versículo 28. Conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. A palavra hebraica para presunção é zadaun, que significa arrogância atrevida, insolência, e maldade vem de roa, significando algo moralmente perverso. Especialistas em conflito familiar explicam que essa reação não era apenas irritação momentânea, era anos de ressentimento acumulado. Eliabe fora o primeiro que Samuel viu e quase ungiu. Ele tinha altura e aparência impressionantes, mas Deus o rejeitou. E agora seu irmão caçula, o pastor de ovelhas, estava tendo coragem que ele não tinha. Essa dinâmica familiar revela algo profundo sobre como Deus opera. Enquanto os homens veem a aparência, Deus vê o coração. A palavra hebraica levav, usada no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, não se refere apenas a emoções, mas ao centro do ser, à sede da vontade, do caráter e da fé. Psicólogos que estudam desenvolvimento de caráter explicam que a verdadeira liderança não é formada em momentos de glória, mas em anos de fidelidade no invisível. Davi não estava apenas pastoreando ovelhas, estava desenvolvendo responsabilidade, coragem, confiança em Deus e habilidades práticas que fariam dele o maior rei de Israel. Quando Davi finalmente fica diante de Saul, o rei tenta vesti-lo com sua própria armadura. Arqueólogos descobriram que armaduras reais dessa época incluíam capacete de bronze, cota de malha e escudo elaborado, pesando facilmente entre 20 e 30 quilos. Para alguém não treinado no uso desse equipamento, seria mais impedimento que proteção. Davi sabia disso. Versículo 39. Não posso andar com isto, pois nunca o usei. Aqui está uma lição profunda. Deus não nos chama para lutar com a armadura de outra pessoa. Cada um de nós tem dons, experiências e preparação únicos que Deus planejou especificamente para nossos desafios. Então, Davi escolhe 5 pedras lisas do ribeiro. A palavra hebraica shalak para lisas significa polidas, refinadas. Geólogos explicam que pedras lisas de ribeiro são ideais para fundas porque sua superfície reduzida por erosão oferece aerodinâmica superior e trajetória mais previsível. Não era escolha aleatória, era seleção técnica baseada em experiência. E quanto à funda, historiadores militares que estudaram armamento antigo explicam que não era brinquedo infantil.
Fundeiros profissionais eram unidades militares especializadas em vários exércitos antigos, capazes de atingir alvos a distâncias superiores a 100 metros com força letal. Estudos balísticos modernos demonstram que uma pedra lançada por fundeiro experiente podia atingir velocidades de até 100 quilômetros por hora. O confronto final é descrito com detalhes precisos. Quando Golias vê Davi, ele o despreza. Versículo 42. Desprezou-o porquanto era moço ruivo e de gentil aspecto. A palavra desprezou vem do hebraico bus, significando tratar com total desdém, considerar sem valor algum. Golias não via ameaça, via insulto. Como ousavam enviar um menino contra ele? Mas aqui está a reviravolta que arqueólogos e especialistas em armamento acham fascinante. A armadura massiva de Golias, sua principal vantagem em combate corpo a corpo, tornava-o vulnerabilidade em combate à distância. Ele era lento, sua visão era limitada pelo capacete e a única parte exposta era a testa. Davi corre em direção ao gigante. Não caminha, corre. A palavra hebraica rutz indica movimento rápido e determinado. Especialistas em combate explicam que isso era tática inteligente. Movimento rápido dificulta o alvo e reduz o tempo de reação do oponente. Davi coloca a pedra na funda, gira e lança. O texto diz que a pedra afundou na testa de Golias. A palavra taba significa penetrar profundamente, cravar-se. Médicos forenses que analisaram a descrição explicam que o impacto de uma pedra de fundeiro na testa com essa força poderia facilmente causar fratura craniana e trauma cerebral instantâneo. Golias cai com o rosto em terra e Davi usa a própria espada do gigante para decapitá-lo. Mas aqui está o que transforma tudo. Davi não venceu por força física, técnica superior de combate ou equipamento melhor. Ele venceu porque reconheceu algo que ninguém mais enxergava. Versículo 45. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos batalhões de Israel. A expressão hebraica Adonai Tzvaot literalmente significa Senhor das hostes, referindo-se não apenas aos exércitos humanos, mas às legiões celestiais. Teólogos explicam que Davi compreendeu que aquela batalha era entre o Deus vivo e um mortal que ousou desafiar sua autoridade. A vitória teve impacto imediato e extraordinário. Os filisteus fugiram em pânico, e Israel os perseguiu até Gate e Ecrom, cidades que arqueólogos identificaram a distâncias de 25 e 40 quilômetros, respectivamente. Historiadores militares explicam que uma vitória dessa magnitude não apenas mudava o resultado de uma batalha específica, mas alterava o equilíbrio de poder regional inteiro. Israel passou de nação acuada a força militar respeitada. E tudo mudou por causa de um jovem pastor que todos desprezavam. Agora conecte essa história com sua própria vida. Quantas vezes você foi subestimado? Quantas vezes sua família não acreditou em você? Quantas vezes pessoas olharam para suas qualificações, sua idade, sua aparência, suas circunstâncias e decidiram que você não tinha o que era necessário? Aqui está a verdade que Deus quer gravar em seu coração hoje. Ele não escolhe baseado nos critérios humanos. Ele não procura os mais fortes, os mais preparados, segundo padrões mundanos, os que têm conexões certas ou nasceram na família certa. Deus procura corações dispostos, pessoas que o reconhecem como suficiente, indivíduos que entendem que vitórias genuínas não vêm de nossa capacidade, mas de sua presença. Pense nos anos que Davi passou invisível, cuidando de ovelhas enquanto todos prestavam atenção em seus irmãos. Aquilo não foi tempo perdido, foi escola divina. Ali, sozinho com Deus, enfrentando leões e ursos que ninguém viu, ele estava sendo forjado para o momento em que enfrentaria Golias diante de todos. Sua preparação aconteceu no escondido,
mas sua vitória seria pública. E isso é exatamente como Deus trabalha em nossas vidas. Os momentos difíceis que ninguém vê, as lutas que você enfrenta sozinho, a fidelidade que você mantém quando ninguém está observando, tudo isso está preparando você para o momento em que Deus vai te colocar diante do seu Golias. E qual é o seu Golias? Talvez seja uma situação que parece impossível de superar. Talvez seja um problema financeiro que te deixa acordado à noite. Talvez seja uma doença que te assusta. Talvez seja um relacionamento quebrado que parece irreparável. Talvez seja um sonho que todos dizem ser grande demais para você. Talvez seja simplesmente a voz dentro da sua cabeça que repete as mesmas palavras que Eliabe disse a Davi. Quem você pensa que é? Mas hoje, através dessa história validada tanto pelas Escrituras quanto pelas descobertas históricas e arqueológicas, Deus está dizendo: você pode enfrentar seu gigante porque ele vai com você. Note que Davi não negou o tamanho de Golias. Ele não fingiu que o desafio era pequeno. Ele simplesmente reconheceu que seu Deus era maior. Isso é fé genuína, não é ignorância otimista que nega a realidade dos problemas, mas confiança fundamentada em quem Deus é e em sua fidelidade demonstrada. Assim como Deus preparou Davi através de experiências anteriores com o leão e o urso, Ele te preparou através de cada batalha que você já enfrentou. Cada vez que Ele te sustentou no passado, é evidência de que Ele vai te sustentar no futuro. E aqui está algo profundo que não podemos ignorar. A história de Davi não termina com Golias. Aquela vitória foi apenas o começo. Ele ainda enfrentaria anos fugindo de Saul, traição, perda, fracassos morais terríveis e consequências devastadoras de seus próprios pecados. Mas o que torna Davi um homem segundo o coração de Deus não é perfeição, é sua capacidade de se arrepender genuinamente e voltar-se para Deus repetidamente. Especialistas em espiritualidade bíblica notam que os Salmos de Davi revelam uma transparência radical diante de Deus. Uma disposição de processar dor, dúvida, falha e gratidão em conversas honestas com o Criador. Isso significa que sua jornada com Deus não é invalidada quando você falha. A questão não é se você vai cometer erros, porque vai. A questão é, para onde você corre quando falha? Davi corria para Deus, não de Deus. E essa é a diferença entre religião e relacionamento. Religião diz que você precisa estar perfeito para se aproximar de Deus. Relacionamento entende que você se aproxima de Deus para ser transformado, inclusive através de suas falhas, quando processadas em sua presença com arrependimento genuíno. Então hoje, não importa quem te humilhou, quem não acreditou em você, quem te deixou de fora, quem disse que você nunca seria nada. A opinião deles não determina seu destino. Jessé não chamou Davi para estar presente quando Samuel chegou, mas Deus mandou buscá-lo. Seus irmãos o trataram com desdém, mas Deus o ungiu rei. Golias o desprezou, mas caiu morto diante dele. E qualquer gigante que está te intimidando hoje vai descobrir o mesmo. Quando Deus está com você, o tamanho do desafio é irrelevante, mas tem uma responsabilidade da sua parte. Davi precisou sair do lugar de conforto e correr em direção ao gigante. Ele poderia ter ficado com as ovelhas, evitando o confronto. Ele poderia ter concordado com Eliabe e voltado para casa envergonhado. Ele poderia ter aceito o veredicto de Saul de que era jovem demais e inexperiente demais. Mas ele escolheu acreditar em Deus mais do que nas vozes ao seu redor ou dentro dele mesmo. E essa escolha mudou tudo. Hoje, você também tem uma escolha. Você pode continuar ouvindo as vozes que te dizem que você não é suficiente, que seu passado te desqualifica, que suas circunstâncias são impossíveis. Ou você pode fazer o que Davi fez, reconhecer que o Deus que estava com ele no campo de pastoreio está com você agora,
que o Deus que o capacitou a vencer o leão e o urso te capacitou através de cada desafio que você já superou, e que o mesmo Deus que derrubou Golias pode derrubar qualquer coisa que esteja se levantando contra você. E aqui está minha oração por você, que assim como Deus transformou o pastor desprezado no maior rei de Israel, ele transforme sua história de humilhação em testemunho de sua glória. Que os anos de invisibilidade se revelem como preparação divina. Que as vozes que te diminuíram sejam silenciadas pela voz de Deus, declarando seu propósito sobre você. Que seu Golias caia não pela sua força, mas pelo nome do Senhor dos Exércitos. E que quando as pessoas perguntarem como você conseguiu, sua resposta seja a mesma de Davi. Não foi por espada, nem por lança, mas pelo nome do Senhor. Porque no final, não é sobre você provar algo para quem te desprezou. É sobre Deus mostrar que Ele escolhe os desprezados, capacita os incapazes e usa o que o mundo descarta para manifestar sua glória. Sua história não acabou. Seu maior capítulo pode estar começando agora. E tudo o que você passou, cada humilhação, cada rejeição, cada momento em que você se sentiu invisível, Deus estava escrevendo a história que um dia vai inspirar outros quando eles estiverem enfrentando seus próprios gigantes. Então levante-se hoje, sabendo que você não está sozinho nesse campo de batalha. O mesmo Deus que estava com Davi está com você. E se Ele é por você, não importa quem ou o que esteja contra você, seu gigante vai cair, sua história vai mudar, e a glória será toda de Deus. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que venceu a maior batalha de todas na cruz e ressuscitou em vitória, encha seu coração de coragem hoje. Que você saiba, com cada fibra do seu ser, que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que chamou Davi do campo de pastoreio para o trono, está chamando você do seu lugar de humilhação para o seu destino de glória. E toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao Pai Eterno, que nos amou primeiro, que nos escolheu antes da fundação do mundo, e que completa em nós a boa obra que começou. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém.